ajeitar, vamos tentar. Então, eu sou muito grata a essas pessoas que seguram o rojão aí do clube, tá sempre comigo aí trocando ideias, a gente deixando que as coisas fluam ou que as coisas sigam o seu traço, né? Essa trajetória dentro de uma empresa, por exemplo, é muito importante que um time esteja engajado, integrado. Eu sinto muito isso no nosso clube, eu sou extremamente grata. Temos alguns de vocês aqui, muito obrigada. Ai, meu coração para vocês, porque eu sei que não é fácil, é um trabalho voluntário mesmo. Pode seguir, vamos. Aqui, só para vocês terem uma ideia sobre o método, como ele é sólido e ratifica muito o que a gente faz, que é uma organização educacional sem fins lucrativos e presente no mundo todo. É uma instituição muito grande. Aqui no Brasil, nós nem somos tão grandes assim, somos apenas 30 clubes, que fica, né, trabalhando muito isso, porque não temos dentro do Brasil essa cultura de clube. Às vezes a gente pensa em clube ir para a piscina, e não assim, agora é mais atual um clube de livros, um clube de línguas, um clube de oratório, por que não? Então, significa basicamente que nós estamos num ambiente colaborativo, quando um avança, todo mundo avança, esse é o princípio, e é bem, estamos juntos mesmo, ninguém solta a mão de ninguém, é nosso lema por aqui, então é um método bem sólido, pode seguir. Para vocês verem, assim, ó, nós estamos aí presentes em 143 países, somos muito mais de 16 mil membros e somos mais de 16 mil clubes e mais de 358 mil membros. Pode seguir. E, para ratificar ainda mais, tem muita instituição, inclusive foi criada, em organização corporativas. Nós somos um clube comunitário, formado por uma série de perfis, não temos um fim ver seus funcionários comunicando bem, comunicando a sua mensagem, com muita gente de TI, às vezes pessoas com timidez, enfim, tem uma série de propósitos que a gente consegue alcançar por aqui. Pode seguir, Bruno. E eu vou falar do método, pode passar, porque eu vou falar do método mais no final para os visitantes, porque a gente está um pouquinho atrasados, mas são trilhas, são 11 trilhas. A principal, que mais se escolhe, é o de comunicação, que é esse, que depois domínio da apresentação, que é o mais escolhido por todos. O meu, por exemplo, é de liderança, que é um pouco diferente desse, mas tem muita coisa em comum. E estamos no Brasília, Toastmasters, a gente não realiza reunião sem todo mundo engajado, então vou apresentar agora quem está junto nessa reunião aqui na frente. Sou eu, a Toastmaster do dia, a Leteia Mello, não falei meu nome, né? Eu sou a Leteia Mello, atualmente presidente do nosso do clube, e vou conduzir a reunião, que é treinar um pouco a habilidade de condução e de estar à frente a uma reunião, por exemplo, né? Cuidar dos improvisos, fazer com que a coisa flua sem muitas perdas, né? Quem vai comigo hoje é a querida Laura. Laura, eu vou te convidar aqui à frente rapidinho para mostrar e falar um pouco da sua função. Como é que você vai mostrar o tempo para todo mundo? E aí, para ficar claro, principalmente para quem nunca participou, porque tempo é fundamental em todas as vitórias, sejamos atrasados, né? Sim. Laura, com você a palavra. Acolhemos com aplausos. Esse é o momento Bom dia, gente. Essa é a minha primeira vez fazendo timer, na verdade, apesar de já ter participado em várias outras funções. E, apesar disso, é uma função muito importante. E, como eu estou presencial, eu vou participar com o bloquinho. Ele vai aparecer ali perto da câmera para vocês. E o verde, ele mostra que a pessoa atingiu o tempo mínimo. Se ela estiver fazendo um discurso preparado ou um discurso de improviso, tem um mínimo que você precisa falar para estar elegível a ser votado como o melhor orador de improviso ou o melhor orador de discurso preparado. Aí depois vem o amarelinho. Amarelo você está ali na metade do tempo, você tem um tempo mínimo e um tempo máximo. E o vermelho é a hora em que você precisa começar a parar de falar. Tem uma tolerância de 30 segundos até
até esses 30 segundos ainda está legível, mas aí passou disso, o negócio vai começar a pular para você parar de falar e poder seguir a reunião nisso. Então, assim, a gente consegue tentar manter esse tempo, que a gente está um pouquinho corrida hoje, e conseguir alcançar tudo que a gente quer para hoje. Tá? Muito obrigada, Laura, pela... Desconfie que agora acabou a bateria. Tá animada. Ai, voltou. Tá. É, Eu tô com o microfone. mas as pessoas me escutam? Me escutam. Tá com o microfone do... É? Ah, alguém online poderia me confirmar se está escutando? O Alessandro está confirmando. Confirmou? Então, consegui, gente. Bora? É só sobre a posta. Ó, treinar também. Postação. Postação de voz. A nossa counter hoje é uma função muito importante. Vou chamar a Ariana para falar para a gente como é que é essa função curiosa de accounting. Bom dia, gente. A função de accounting tem basicamente que contar as palavras de preenchimento que cada orador pode vir a falar. Palavras, sons de preenchimento como então, tipo, como estou fazendo. Então, assim, essa é a minha função. Eu estarei contabilizando e dando um feedback para os oradores para eles se atentarem a essas questões. E é isso. Obrigada. Não acabou a luz, não. A câmera está É porque deve ser um restinho do carregador mesmo. Porque ele... Não, mas as luzes apagaram também. As luzes Mas o computador tem o computador da bateria dele. dele. bateria. Mas o restante das luzes. Mas está funcionando? Será que a internet também? Mas gente, vocês estão no Wi-Fi da Tem como transmitir do celular? cadê o Alessandro? Para confirmar pra gente se a gente está online. Gente, está muito difícil hoje. O que está acontecendo? Não, tá hoje. Superou tudo hoje. Não, e a Laura vindo para cá, você comentou, gente, eu ouvi dizer que está sem energia. Eu, não, tá tudo vem. Vamos tocar no presencial. Agora quem está transmitindo, não é muito tempo, não é 2 horas não, transmitir pelo celular. você pode projetar o pessoal não vê, né? Pode projetar a apresentação? As pessoas estão online? Não, né, gente? Tem gente que está online. Não precisa, não? Já sala estava cheia. Não é? Regiane falou que tinha vários convidados. Tem um monte de gente nova, só tem gente nova no online. Não tem nenhum conhecido. Tá? Daniel. Consegue me ouvir? Eu fico assim, não. Vai o seu vídeo, tá? Olha, Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir? agora. E agora? Não, vamos tocar o barco, né? Assim. Não, eu sempre fico imaginando assim, se estivéssemos numa condição externa, né? No trabalho. Assim, não pode deixar a peteca cair. Então, é isso. Vamos tocar um pouquinho. O que o Alessandro nos orienta? Ele vai projetar a coisa e eu vou conectar aqui. Não sei se esse link tá certo. Cadê meu celular? Vai ser pelo celular? Eu vou projetar o som e o vídeo dela e ele vai projetar a apresentação. Mas será que a bateria do computador vai dar? Acho que sim. Não, mas ele vai projetar O computador dá. O da Ana também dá. Que a gente tem um carregador externo aqui em caso queira.
Quer colocar o celular no tripé? Nossa, eu tô no terceiro tripé. Bom dia, pessoal. Será que tem alguém no ao vivo ouvindo a gente? Ah, entendi. No presencial? Você escreveu alguma coisa no chat? Eu liguei pra ele. Não, mas no chat alguém escreveu alguma coisa para as pessoas? Deixa eu ver. Eu pedi para a Alessandra, avisei para a Alessandra. Tá. Eu acho que sim. Ele escreveu no chat, né? Que a gente está. Falou que eles Tá emocionante, né? Emocionante. Tá ouvindo bem. Ué, eles estão ouvindo? Estamos ouvindo sim. A gente tá. Eu acho que a gente Vocês já fizeram assim, Oi, gente, Não, é Neila aqui. Vocês que estão no online conseguem me escutar? Dá um oi aí para mim, por favor. Oi, Nélia, assim, eu tô te ouvindo bem. Agora eu acho que o pessoal no ótimo. presencial que não escutam. Eu Isso. Eu achei que meu fone estava ruim. Não, mas aí Te ouço bem. Vou perder a apresentação, verdade. Alguém tem celular? Eu tenho o meu que você está. Tem um aqui, ó. Esse, Ale? Gente, tem um celular que não é no bolso. Olha, esse. O Ale, esse celular mas foi no irmão. Não, cara. Tá cheio, mas ali. O Alô? que é para Mas fazer? aí a gente vai ordenando o celular. Opa, Fazer para conectar? Vocês estão ouvindo ainda? Ué, o Alessandro disse que está funcionando. Tá funcionando? Tá Tá todo mundo ouvindo bem. vendo? Eles estão vendo e ouvindo, não sei como. A gente Por alguma magia. Tá bom, se parar, você avisa, então. E a gente liga o café lá em cima, É, né? como? É porque tá tudo ligado na bateria do computador. Entendi. Então, bora, vamos que Gente, computadorzinho. Vamos lá. No computador. Vai dar tudo certo. O computador segura onde? Jesus. Qualquer coisa, eu tenho o carregador externo também, para segurar a onda da bateria dele. Então tá. Eu estava onde mesmo? Counter, depois já o counter. Aí tem o Top Master. Você já falou que fez uma apresentação do Top Master, eu já tô avisando, é melhor. Sempre tem slides. Você acha? Slides do Top Master. Verdade. Gente, vamos continuar então. Foi só um intervalo assim, de pânico, mas retornando à programação normal. Gente, mas que bom que vocês têm paciência e a gente se diverte ao mesmo tempo. Então, tá tudo certo. Continuando a reunião, ela é conduzida em 3 partes. A primeira é a parte de discurso, a segunda é de discursos de improviso e a terceira de feedbacks. Vai ter uma parte de Hackmaster, que é uma função muito legal, que a Laura também, que foi nossa partner aqui, fará. Então, é basicamente ficarmos atentos a tudo que será dito, que no final ela virá com algumas perguntinhas para ver se nós estávamos ativos e atentos na reunião. Porque às vezes não é fácil, ainda mais numa condição igual hoje, com vários improvisos e que a gente fica um pouco mais eufóricos, prestar atenção. Então, que tentemos estar aqui, prestando atenção, com a escuta bem ativa, porque faz parte da comunicação também escutar. E ela vem no final, faz umas perguntinhas e vamos ver se a gente estará ligado. Outra função é de Table Topics, Topic Master, que é a Pamela que vai realizar. Na hora da função, ela explica melhor do que se trata, mas é uma parte divertida e tensa que a gente fica com o frio na barriga, mas que é muito bom, encoraja todos a participarem. Ela convidará gentilmente e espero que hoje tenhamos vários signos. No final, a gente tem a avaliadora geral, que é a Simone, que já deve estar ali só atrasado, acabou a energia. Pega leve com a gente. Até para explicar um pouco, nós temos algumas pessoas no clube que entendem muito de tecnologia, que estão um pouco à frente, vêm aqui,
dificilmente temos esse tipo de improviso. Mas hoje viemos desbravar, não é, Vanessa? A Vanessa prontamente, a gente chegou mais cedo, mas a gente percebeu que é bem difícil. Demos mais valor ainda aos master, porque realmente são muitos detalhes. E o Alessandro, que está online com a gente, que ficou aí orientando. Muito obrigada pela disponibilidade mesmo à distância. Seguindo com a reunião, hoje teremos um discurso apenas, inclusive vou aproveitar a oportunidade e nos dar um puxão de orelha, me incluindo, que precisamos discursar mais. Como vamos evoluir sem discursar? Fica a grande questão. Eu sei que a gente é muito sem tempo, todo mundo... É um time formado por pessoas profissionalmente muito engajadas, então, final de ano, isso tudo pesa. Mas para a gente tentar, em 2023, se organizar um pouco mais, antecipadamente, porque são projetos muito legais e que nos fomentam muito a mente na hora da preparação, inclusive, né, Ana? A Ana é uma mestre, ela participa quase todo ano, praticamente nos últimos todos, né, do campeonato nacional, então é uma referência para a gente de oratória. Ela tem a personalidade, o perfil dela, então a gente precisa muito se jogar, literalmente, para encontrar o nosso perfil como comunicadores e discursar. Eu vou apresentar a Ana, vem, a trilha dela é sensacional, que é de humor cativante. Então, isso acho que traz muitos desafios. Ela vem hoje no projeto de Conecte-se no positivo. Concentre-se no positivo. Que interessante. Deve ter aprendido muito. Só mais um, que eu não estou vendo o título, esqueci o título. Que eu achei uma graça o seu título, já dá vontade de assistir. Mais um? Ela vai ser avaliada pela Ana Laúza, não posso esquecer. A Laúza ficará ali atenta, prestando atenção para dar um feedback para a Ana no final da reunião. E o título, Nana, neném. Fiquei muito curiosa. Obrigada, Ana, pela disponibilidade. Se joga. Vamos prestar atenção. Vamos aplaudir. Nana, neném, que a cuca veio pegar, papai foi à roça, mamãe foi trabalhar. Essa música é tão antiga e folclórica, a gente nem presta atenção na letra. Mas pensa na criancinha, tá sem pai porque tá na roça, tá sem mãe porque foi trabalhar, e ainda tem que dormir porque a cuca vem pegar. Aliás, o cancioneiro tradicional infantil é um verdadeiro show de horrores. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem dedo de careta. Não, coitadinho, ele é medroso, mas ele é bonitinho. Pensa na criança feinha. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa da Marusa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Marusa do fundo do mar, siriri pra cá, siriri pra lá. Marusa é velha aí, quer casar. Gente, eu tenho que ficar com medo de não saber remar, de não saber nadar, de ir para o fundo do mar e ainda de envelhecer e ficar sozinha. É o pacote inteiro do pavor numa música só. Não é só na música, e não é só no Brasil. Tem uma escritora chamada Carrie Hook, publicou um livro chamado O Lado Sombrio dos Contos de Fada. A gente pode observar que o medo está sempre presente nos conteúdos passados, de geração para geração, como um fator educativo até moral. Sabe por que o lobo comeu a avó da Chapeuzinho? Porque a Chapeuzinho desobedeceu a mãe, que falou, não vá para o caminho da floresta. Então, crianças, se vocês não querem ter problema, obedeçam aos seus pais. E João e Maria? João e Maria obedeceram aos pais. Os pais largavam as crianças na floresta para que elas se perdessem e morressem de fome. Porque não queriam dividir a pouca comida que tinham em casa. Fazer o quê? Tem gente que acha que o segredo é ressignificar. Não atirei um pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Ou então esconder esse conteúdo. Viver muito cor-de-rosa. Mas os mitos gregos já alertavam para o perigo de esconder.
A mãe de Narciso, que era lindíssima, quando ele nasceu, disseram a ela: olha, se ele vir o próprio reflexo, ele vai morrer. O que a mãe fez? Escondeu todos os espelhos. O menino cresceu, um belo dia foi para a floresta. Floresta é o caso, né? O menino foi para a floresta, encontrou um lago e pela primeira vez ele viu refletido na água o próprio reflexo e ficou encantado. Mas que coisa mais linda! E aí ele quis se aproximar, caiu, morreu afogado. O maior medo que a mãe tinha se concretizou. Mas o mito também vai metendo medo. Você não quer ter problema, não se esconda dos perigos. Bora Star Wars? Jedi não queriam que os jovens aprendizes Padawan tivessem acesso aos ensinamentos do Sith, com um lado sombrio da força. Resultado? O Jedi Anakin se transformou em Darth Vader, porque deixou que o medo dominasse. E é por isso que o Yoda vai fazer diferente com o Luke, porque é necessário conhecer a inteireza da realidade. Conhecer o lado mal das coisas, inclusive dentro de si mesmo, para que a gente saiba o que enfrentar. O medo é uma emoção ancestral, extremamente poderosa. Mas você não aprende a lidar com medo metendo medo. Nada justifica meter medo nas pessoas, principalmente as crianças, com qualquer que seja o objetivo educativo, moral. Medo do abandono, medo de ficar sozinho, medo de ser ridicularizado, que, aliás, está na raiz do medo que muita gente tem de falar em público, mas até ter medo de cobra, que é uma coisa que pode matar. Medo de não seguir os padrões. Mas sabe qual é o pior medo que passam pra gente? O medo do diferente. A pessoa tem uma aparência diferente, cor da pele, o jeito do cabelo, o sotaque, o lugar onde nasceu, as opiniões. E o outro se transforma numa verdadeira ameaça, mesmo que não tenha feito nada para confirmar esse medo. O medo, como emoção ancestral, paralisa, cega a gente, nos impede de ver o todo, nos impede a fazer coisas horríveis, até piores do que aquelas que nós tememos. E assim o objeto do medo acaba sendo concretizado, como no caso de Narciso e Anakin. Este projeto do Toastmasters, com sempre ensino positivo, não significa que temos que eliminar os aspectos negativos da nossa vida. Pelo contrário, é um convite para que possamos conhecer-nos melhor. Uma das dicas do projeto é manter um diário de sentimentos e observar as emoções desagradáveis que aparecem e em que contexto, para a gente conseguir vislumbrar as alternativas. Eu tenho meu diário. E toda vez que eu tenho medo, eu observo quais são os gatilhos. E a cada ação que eu vá fazer, eu procuro qualquer outra motivação que não seja o medo. Vou apresentar um discurso no Toastmasters. Estou com medo de esquecer, de dar branco, de as pessoas não gostarem do que eu vou falar, de ser excluída. Que outros sentimentos eu posso ter em relação a essa reunião do Toastmasters? Uma oportunidade de me conectar com quem sente mesmo? Ou a chance de conhecer gente com opiniões diferentes das minhas? Ou aprender? Ou me divertir mesmo errando? Ou com esse frio na barriga? E ainda assim ficar orgulhosa da coragem de ter vindo até aqui ao palco? O medo, ele ensina muita coisa para a gente. É importante que a gente observe o que ele tem para dizer, mas não necessariamente seguir. Porque quando você encontra todos esses sentimentos, você substitui o medo original. Então, em vez de eu me mover com medo, fugindo do inferno, eu passo a me mover com coragem para encontrar o paraíso. Eu presto atenção ao medo, eu respeito o medo, eu não me escondo. Apenas encontro o outro lado para completar esse inteiro, e o medo deixa de ser motivação. E é por isso que o pai da psicologia analítica, Carl Jung, dizia: onde estiver seu medo, aí estará a sua tarefa. Não, neném, que a cuca vem pegar, mas eu conheço a cuca, já sei como lidar. Legal.
Gente, como é que estão? Não sei mais nada. O que está acontecendo? Estamos online, estamos à luz da energia do humor. Está tudo bem? Estamos. As pessoas conseguiram assistir a Ana, será? Eu sempre me emociono com os discursos da Ana. Obrigada, Ana, pela disponibilidade. E essa destreza de trazer sempre reflexões interessantes e fortes. Eu fico sempre cabinha. Obrigada, de coração. Agora, seguindo, gente, nós temos... Pode, acho que, tirar a projeção dos slides? Vamos seguir. Não faremos o break hoje, acho que já tivemos um break. Vamos tocar. E eu vou, então, convidar a Pamela para a gente tocar a parte do discurso de improviso hoje. Também disponibilizar as atividades e nos colocar também para os movimentados. Obrigada. Pessoal, bom dia. Vou comentar com os slides rapidinho, porque hoje trouxe algo muito especial para vocês. Por que não está apresentando? Vamos pensar só nisso antes? Rapidinho? Porque senão a gente não vai lá. Na verdade, os slides para poder mostrar. Consegue lá em cima dele? Eu acho que como o botão energia, ele só deu um pico e desligou. Tem um botão de power. Hoje tá então, né? Hoje tá diferente. Realmente, eu estou dando espaço já faz uns 3 anos e é a primeira vez que a gente tem tantos improvisos ao mesmo tempo. Realmente. Hoje está um pouquinho. Olha! Muito bem. Quando eu puxar esse projeto, eu vou dar uma atenção àquele que eu mostrei. Aquele. É outra apresentação? Mas assim. Pessoal, é o seguinte, esse momento é um momento muito especial da reunião, porque a gente vai treinar basicamente improviso. Mas vocês sabem quando alguém pergunta coisa para você e dá aquele branco extremo na cabeça, você não sabe o que responder? Pode ser talvez um chefe, um amigo, uma roda de conversa, e você fica lá pensando, realmente o ator não sai do lugar. Esse é o momento da reunião que a gente treina isso. Qual que é a ideia de hoje? Eu vou trazer alguns temas, alguns tópicos para vocês. E hoje está bem tranquilo, assim, todo ano está cansado, então eu trouxe, assim, várias opções para vocês. Cada opção tem 4 alternativas, então vai ser bem de boas. E a ideia realmente é vocês virem aqui e se proporem a falar. Porque, igual como eu dia desse nosso grupo aí do WhatsApp, a questão não é a gente tanto você ter feito, a questão é ter coragem de vir aqui. Isso é o mais valioso, porque quando você vem aqui, você acostuma o seu corpo a essa sensação de basicamente morte, é a verdade. Então, você vir aqui ter essa coragem de enfrentar essa sensação, você vai aos poucos se acostumando. Ok? Imaginem. Essa é uma das palavras mais poderosas da oratória. E eu diria até que é uma das palavras poderosas da comunicação humana. Porque quando você fala imagine, você conecta com a memória da pessoa. Como assim? Vamos falar que eu pedi para vocês imaginarem alguma coisa. E aí, basicamente, quando vocês imaginam, vocês percebem que as pessoas elas vão pensar. E como é que elas pensam? Elas não criam pensamentos originais. Elas vão buscar em memórias do cérebro, memórias internas, esses pedaços de vida para compor essa imaginação. É por isso que quando a gente vem aqui no discurso e fala imagine, você está automaticamente entrando no cérebro da pessoa. Isso é extremamente poderoso. Então, para gente treinar isso hoje, eu trouxe algumas imagens. Pode prestar, por favor? Não, imagem não, só. Eu tô gostando para vocês. E aí, nós vamos ter a 2 minutos, com 30 segundos de tolerância, como a Laura falou, para ver a imagem. E eu trouxe hoje Van Gogh, que é o meu pintor favorito da vida. E assim, vocês vão ter 4 opções. Vocês podem olhar a imagem e pensar no contexto da imagem, o que vocês viram nessa imagem. Vocês podem pensar em qualquer elemento dessa imagem, tipo assim, eu vi um botão, pensei no botão, eu vou colocar esse botão como tema de discurso. Podem pensar também nas sensações que essa imagem trouxe, por exemplo, eu senti tristeza. Então, se eu sentir tristeza, se eu sentir alegria, se eu sentir qualquer coisa que te traga essa imagem, você pode passar por isso também. E, por fim, você pode usar também algum elemento do título do quadro. Então, aí, bem aberto para você
vocês, é um presente realmente de Van Gogh pra gente. Então, eu queria convidar a primeira pessoa que tem que falar. Lembre-se que é realmente arte. Primeira história. Esse quadro, chamado Terraço, café da Praça do Fórum, observe e improvise. Ao olhar essa imagem, a primeira memória que me vem foi uma viagem muito especial que fiz para a Itália. Quando você passeia por aqueles canais, por aquelas ruazinhas com essas pedrinhas, com essas cores, com essas alegrias, com essas plantas em volta, e você de repente senta, para num café, sente o ar, a brisa batendo no seu rosto. Você se depara com as pessoas passando, alguns casais, e tudo é tão tranquilo, traz uma paz tão grande. E aí você pede o quê? Um cafezinho especial, um pão. Lá tem uns petiscozinhos que colocam assim na mesa. Enfim, olhando para essa imagem, a única coisa que me vem à mente é aquele ambiente de tranquilidade, de paz, de romance e uma vontade enorme de viajar novamente. Na próxima. Tá bom. Temos algum candidato? Bora, gente, bora. Eu Só não temos vou, 6. Online. Tem alguém que tem online? Convidados também podem. Verdade, convidados são suficientes para falar, gente. Como vocês viram aqui, não tem certo nem errado. Basicamente, é se expor a essa sensação. Então... Ok. Vai lá. Não, é só um beijo. É a oportunidade aí desse medo. Isso, se joga, faz parte. Mas é nessa imagem aqui? Nessa. Essa é a promoção. No estrela, você pode ter um título, a imagem aqui pra cima. Bom dia, pessoal. Essa imagem me faz lembrar muito de quando eu estava nos Estados Unidos e era muito frio. E eu achava que ia gostar de frio, só que eu não gosto de frio. Nenhum brasileiro de verdade, sangue BR de verdade, gosta de frio. E foi muito chato, porque eu usava tantas roupas. Eu até contei para a turma, mas isso aqui há alguns dias, que eu usava várias camisas, várias meias, vários jeans. Não esse, porque esse aqui eu ia morrer se você usasse. Não pode passar, né? Hã? Passa dentinho aí, né? Aqui é para ficar relaxado. Eu faço isso para ficar relaxado, só que essa imagem me faz lembrar muito frio. E eu não gosto de frio. Eu gosto de friozinho. Sabe aquele friozinho que você está na cama e você coloca aquele cobertor e fica dormindo para sempre? Quem não gosta de um friozinho para dormir? Todo mundo gosta. Todo brasileiro gosta. Né? Só que para viver, eu não sei como é que o pessoal na Europa, nos Estados Unidos vive. Porque é impossível, cara. Imagine aquelas pessoas do... Como é que é o nome mesmo? Isso. Polos. Como é que é? Não, aquele que vive no gelo, esqueci o nome agora. Isso, esquimó, como é que é isso?
Isso quer dizer que Amarelo, ainda pode falar. Vai concluindo. Tá, imagine o povo do esqueci de novo o nome daquele povo. Esquimó. Uma coisa interessante que eu sei sobre eles, têm 9 palavras ou 10 para o branco. Por quê? Porque o gelo, ele é branco, só que ele tem várias tonalidades. E cada tonalidade mostra um aspecto. Eu achei, isso é só uma coisa do lado. Eu achei muito interessante, porque eles conseguem ter vários tipos de cor para branco. Que não faz sentido. Para o brasileiro. O brasileiro, a gente é do calor, a gente é do sol, a gente é para viver não com a cuca. Mas, assim, realmente, isso me passa muito frio essa imagem. E um pouco de nostalgia também. Obrigado. Pessoal, quem é o próximo? Mas é muito. Bom, eu acho que eu lembro do meu quarto. Bom para dormir, né? Nesse tempo frio, como. Essa é melhor para mim. Mas assim, eu vou remeter uma história não sobre o meu quarto, mas sobre o meu ensino médio. Eu tinha uma professora de artes e ela explorava bastante todas essas artes de Van Gogh, né? E eu queria ser a própria Van Gogh, né, no ensino médio, porque tudo eu queria fazer. Passava a releitura de um quadro, eu ia ser a pintora, porque eu era mais para frente do grupo, né? Passava alguma atividade, vamos confeccionar alguma coisa, quem estava na frente, a Ariana, que ia fazer. Então, assim, me remete boas lembranças no meu ensino médio, que eu me desafiava sempre a querer exercer aquela atividade. Então, desde muito pequena, eu sempre tive esse lado artístico muito aflorado. E, com o tempo, eu fui deixando ele um pouquinho de lado para querer exercer outras coisas na minha vida. E essa professora, ela sempre me chamava, Ariana, vamos fazer algum projeto, algo do tipo? E eu sempre estava pronta, entrega para fazer, e dava o meu melhor. E aí eu tive uma intriga com uma colega por conta de um quadro que eu fiz, a gente fez em grupo, e chegou a hora de ficar com o trabalho. Quem ia ficar com o trabalho? Éramos 5 pessoas, as outras 3 abriram mão. Ficou eu e ela brigando no portão da escola. Quem vai ficar com essa releitura? Eu falei, porque foi eu que fiz. Ela, não, mas eu ajudei. Aí ela falou assim, vamos tirar o hipopá. E eu perdi, gente, eu trago essa mágoa comigo até hoje. Mas é isso, são boas lembranças. Obrigada. Acho que a gente já tem mais 2 vagas. Ó, gente. Gente, alguém do online quer ir? Eu estou sempre aberto para falar besteira. Você vai 2 vezes para completar o quadro. Acho que se quiser ir, agora é agora. Chama no chat. Olha, é amiga minha. É Estela, é amiga minha. Próximo caso é. Bom dia. Me chamo Jan, sou alemão, então tenho muito trabalho para o Mariano. Se podemos alguém? Ok. Nesse quadro, me lembro muito quando eu era mais jovem. Eu sei que nesse quadro é de Van Gogh, mas o estilo também é muito impressionista. Chegam outras imagens, os quadros de pessoas como Monet, Manet, os impressionistas franceses. E quando eu era mais jovem, participei algumas vezes intercâmbios com uma família em França. Eles gostam muito dos impressionistas e tal. Fomos a muitos museus com essas pessoas, as famosas, como o Museu d'Orsay, ali, os famosos
quadros de todos os impressionistas, como os pontaus de flores, de água, ok, não sei o que era água, isso é uma paisagem, mas isso é minha imaginação, e esse foi muito lindo, uma aproximação muito bom nessa parte da cultura, do arte, e tenho que dizer, até agora foi a exposição mais profunda para mim ao impressionismo, desde então, quadros no museus, mas agora como uns, deixa eu pensar, 25, 30 anos mais tarde, tenho que dizer, foi uma muito boa exposição, e agora ainda estou aproveitando disso, mientras dentro do tempo achei um pouquinho chato se ir a muitos museus. Obrigado. Vamos ver alguém do online, então? Laura, como é que é o nome da sua amiga, Estela? Estela, você quer participar com a gente? A Laura que está te intimando. A Estela nos ouve? Ela sorriu, acho que. Não, muito obrigada. Gente, vai falar disso que pode ver. Vamos. Vai ser a última. Grande Dema. Na verdade, tem a outra. Tem mais uma. Ah, legal. Que lindo. Bom dia, meu nome é Udemar. A primeira coisa que eu observo nesse quadro são os girassóis. Mas repare, mais importante que isso, eu fiz a conexão com os quadros que apresentaram aqui. Os pontos de luz. No primeiro nós tínhamos as estrelas. Elas transmitem luz. Elas são reflexos da luz. O Sol. O Sol que passa luz para as estrelas e as estrelas passam luz para a gente. A segunda foto, tínhamos vários focos que poderiam ser interpretados como vários sóis. Se é que não sei essa palavra. Que fonte de luz, fonte de inspiração, fonte de energia. A terceira foto foi... Não estou me lembrando agora. Os trabalhadores, exato. E nos trabalhadores também tinha um sol. Por coincidência, agora, temos aqui um girassol. E o girassol é fonte de vida, fonte de alegria. É também uma fonte de revigoramento, para fazer força, para que possamos vencer nossos medos. E com muita sagacidade, podemos aproveitar a fonte de energia para nossa vida e que para possamos refletir também para os demais alegria, energia e vida. Gente, agora é o último. Vamos lá, Daniel. Aê, Daniel! Olha, essa aí. Essa é filosófica, vamos. O autorretrato do Van Gogh, eu acho que assim, traz um pouco para nós, pelo menos para mim, uma reflexão que eu acho que tenho feito muito desde a época da pandemia, na verdade, que é como que realmente eu me enxergo, né? Porque eu acho que quando a gente a gente estava no online e tudo mais, e assim, se viu num momento tão caótico do mundo e que você se perguntou, será que eu vou estar aí
nos próximos dias, nos próximos meses, vendo famílias e amigos, né, de partilha muitas vezes. E acho que a gente trouxe essa auto-reflexão um pouco, essa questão da pandemia. E eu vejo que isso trouxe de forma geral. A pandemia deu uma arrefecida, mas de forma geral, para mim, um autoconhecimento, isso agregou na minha vida. E acho que o autorretrato é, uma vez olhar no espelho, você chegar e fazer essa reflexão sobre você mesmo, passou a ser tão importante nesses dias que a gente acabou, por vezes, vendo que a gente mal se conhece. Tem tantas outras questões que a gente, por vezes, não lida, e acho muito interessante que eu tenho passado isso na minha vida pessoalmente, tenho me descoberto muito mais. Então, acho que esse quadro do autorretrato traz um pouco para mim essa reflexão de como eu me vejo. Que tem, com certeza, depois que eu ver esse vídeo no YouTube, por exemplo, eu tenho certeza que vai ser muito diferente do que da experiência que eu tenho passado aqui na frente. Então, acho que é isso um pouco dessa reflexão que o autorretrato traz para nós. Obrigado. Pessoal, muito obrigada por terem participado. Espero que nossos participantes que estão aí ainda um pouco tímidos venham aqui no auditório, se possível for, ou mesmo online, participar da próxima vez. Realmente essa oportunidade que vocês estão sempre para participar da reunião, porque só os membros podem ser discursos e tal. Mas, de qualquer forma, eu queria fazer um convite a todo mundo, né, inclusive nossos membros, que se desafiem a estar aqui presente, porque, por exemplo, eu acho que é a segunda vez na minha vida que faço essa função de table talks, porque realmente porque na avaliação geral, e eu falei, não, agora eu vou realmente dar um passo a mais. E como eu falei no começo, é uma sensação de quase morte, sim. Mas se você não enfrentar ela, você nunca vai melhorar, isso é fato. Não adianta fugir, como a Maria disse, não adianta temer o medo, a gente tem que dar um passo à frente e perceber que o medo existe, ter essa reflexão, essa realidade, mas perceber que ele não é mais forte, na verdade, mais forte somos nós. Muito obrigada. Gente, que momento interessante, né? Não é fácil, de fato, se colocar aqui, aprecio todos que se jogaram, literalmente, que ainda é outra língua, então, parabéns mesmo, porque é um desafio. E, às vezes, eu até falo, por exemplo, que são momentos que a gente treina muito o nosso cérebro a trazer alguma novidade ali inesperada, porque, às vezes, na vida cotidiana do trabalho e tal, a gente é pego, assim, uma conversa com diretores, ali naquela condição desconfortável que você fica agora, aquele silêncio que a gente sofre, e agora eu vou falar sobre o quê, eu vou fazer o quê. Então, isso dá uma dinâmica para o nosso cérebro se acostumar com as novidades e também gera repertório, a gente escuta contar uma coisa, falar outra coisa. Eu devo muito agora parabenizar a Ariana, eu tenho que falar dessa garota, porque eu sou muito feliz dela estar com a gente no clube e ver ela fluindo assim, ela saía para respirar quando ela entrou. Em pouco tempo eu consigo ver a sua evolução, sua coragem. Está muito bem. E para todos que estão de visitante, por exemplo, que nunca participaram, aqui nós temos vários níveis de comunicadores, vários. Então, temos mais iniciantes, temos os mais avançados, mas são sempre oportunidades da gente se jogar e fazer com que o cérebro se acostume com esse medo. Hoje veio bastante à tona o tema, né, medo? Então, interessante, eu queria reforçar isso. Agora, a gente vai para o nosso momento de feedback. De feedback não, de timer. Tá precisando da... Legal. Gente, hoje tá difícil. Mas eu vou chamar então a Laura, que ela vai trazer o tempo que que todos aqui tivemos para falar. É importante na vida real, eu sempre gosto de trazer a analogia para a vida real, porque nem sempre numa reunião nós temos todo o tempo para falar. Então, essa noção de tempo mental a gente também consegue treinar aqui. Laura, com você a palavra. Nossa, minha voz foi embora. Hoje a gente está numa situação em que todo mundo conseguiu se manter dentro do tempo, alguns vezes quase, muito quase. A gente teve a Ana com 7 minutos e 15, dentro daquele limite de tolerância, ela tinha de 5 a 7 para fazer o discurso dela, então aqui 15 minutos a mais que outro dia. A Laúze, 1 minuto e 8, o Luiz, 2.
Ariel. Mas 2 segundos de respiração eu não tinha passado. A Ariana com 1,40, o Ian com 1,56, eu Demar com 2,5, também no limitinho de tolerância, e o Daniel com 1,37. A gente vai ter votação? Vamos. Então, podem votar em todos, em quem vocês mais gostaram no discurso, já que está todo mundo elegível. Obrigada. Nós temos um QR Code. Alana, você não quer tentar achar pra gente o QR Code? É o mesmo sempre? É o mesmo sempre. Você tem? Para quem está online, Mas é só, vocês não vamos vai passar. Para quem está online, está aí no chat. Tá mesmo no chat? Deixa eu ver. Ainda não. Já. Aí, enquanto a gente conduz a reunião, vocês podem entrar aí no link e escolher com quem vocês gostou do discurso, gostou da fala, se identificou. Tem o nosso Instagram. É o link que tem no Instagram também, se quiser agilizar. Todo mundo tem? Tá faltando alguém? Não vai escrever, não. Oi? Não, é para votação. É uma maneira de incentivar, motivar quem participa. Não é nada demais, não quer dizer nada, são todos muito corajosos de vir, mas para a gente sentir mais ou menos que linha que o público gostou. E agora, sim, finalmente, nós iremos para a fase de feedbacks. Hoje nós teremos que é a terceira fase da reunião, e nós teremos, então, o feedback do discurso preparado da Ana, feito pela Ana Uzi, o feedback de account feito pela nossa querida Ariana e de avaliação geral pela Simone. Vamos começar pela Ana Uzi. O palco é seu. Ariana. Eu estou aqui hoje com um grande desafio, que é avaliar a Ana Maruzzi. A Ana Maruzzi, como a Lê colocou, é uma grande oradora, né? E então, Ana, se você me permitir, na verdade, eu vou utilizar o seu discurso para dizer como a gente aprende aqui no Toastmasters a fazer um discurso. Então, a primeira coisa era a trilha da Ana. A trilha dela é um humor cativante. Então, ela trouxe humor para a história dela. O objetivo da Ana aqui hoje era praticar, estar consciente de seus pensamentos e sentimentos, bem como do impacto dessas respostas nos outros. Nem preciso dizer o quão eficiente a Ana foi. Ela conseguiu trazer, por meio das histórias de medo, né, os medos nos conteúdos passados antigamente, nas histórias e nas músicas, ela trouxe aquele pensamento nosso da infância, ela trouxe os sentimentos que a gente tinha com aquilo, o que aquilo podia trazer. Então, todo no repertório dela, nos tópicos que ela usou, ela impactou e ela trouxe uma resposta no público. E dentro do Toastmaster, a gente tem alguns pontos que a gente avalia, como a clareza. Então, a Ana foi super clara no que ela quis passar para a gente. O medo nas histórias, o sentimento, o pensamento. Variedade vocal. Se vocês observaram, a Ana, ela abaixa o tom, ela sobe o tom, ela muda de acordo com que ela, da forma como ela quer impactar, e com isso ela traz toda a atenção dela, toda a atenção nossa para a história que ela está passando. Contato visual, o quão importante é eu olhar para cá, eu olhar para todos, eu olhar para a reação. A Ana é fantástica nisso. Gestos, se vocês verificarem, ela faz crescer aqui, para cá. Então, essas são coisas que a gente aprende a utilizar o palco, a utilizar as nossas expressões. Eu, por exemplo, estou aqui para aprender porque eu utilizo muito as mãos. Mas aqui nesse ponto, Ana, se eu posso contribuir um pouco, né, com o seu discurso já excelente, eu te desafio a estar um pouco mais consciente desses gestos, porque você utiliza eles muito bem, mas tem algumas horas que eles ficam um pouco perdidos.
Então, pode trabalhar um pouquinho, apesar de que eu entendo ser excelente. Consciência da audiência. Como a gente percebe como a Ana é consciente da audiência? Ela percebe pelos nossos olhares, ela percebe pela forma como a gente reage, e isso ela traz para a história dela no passar do tempo. Nível de conforto, nem preciso dizer, a Ana, isso aqui é o palco dela. Interesse, claro, ela trouxe uma história interessantíssima. Então, nós, né, precisamos, para mim, por exemplo, é um modelo, é um espelho, né, e o tópico, nem preciso falar do tópico, maravilhoso. E se eu posso também dar uma contribuição aqui, quando você for fazer seu próximo discurso, trazer talvez menos histórias e focar mais no que aquela história representa em termos de sentimento para cada um de nós. Ana, parabéns. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui te avaliando. Muito obrigada. Gente, feedback é uma parte da nossa vida muito importante. O tempo todo a gente tenta exprimir a nossa opinião, falar. Isso é feedback. A intenção aqui é a gente também aprender a fazer feedbacks mais integrados com o objetivo de quem está recebendo, para que esse feedback seja escutado pelo outro. O que a gente chama muito hoje em dia de essa comunicação não violenta. Então, às vezes, ser muito taxativo, ser muito incisivo, não traz o resultado que você gostaria na outra pessoa. Então, a intenção aqui, esse é um método do Toastmasters que se chama sanduíche, que a gente evidencia muito a parte notória, traz alguns insights durante essa participação notória da pessoa, deixa algum desafio. Então, parabéns, Ana Luz. Hoje eu estou difícil com as nós. Calaúze, porque isso enriquece muito a nós mesmos também, que estamos escutando, não somente quem está recebendo feedback. O próximo que receberemos hoje é o da Ariana, querida, que é o accountant. Se você, aí, como é que estamos? Vamos lá. Assim como o autorretrato, né, dos discursos de improviso, eu fiz uma autoavaliação, porque nos outros discursos eu não identifiquei nenhuma palavra de preenchimento. Eu identifiquei minha mesmo 3, 1 e 2 S arrastados. E do demo eu identifiquei 2 S arrastados, somente. E é isso. A intenção de todas as vezes que nós viemos aqui, exercemos uma função, é também de aprimorar cada vez que a gente vem aqui falar. Então, a Ana, por exemplo, discursando, quando ela começou um tempo atrás, certamente tinha os seus receios, né? Hoje são outras coisas a serem trabalhadas, assim, como as outras funções de timer, de accounter, de avaliador geral, de feedbacks. Então, cada vez que a gente participa, a gente melhora alguma coisa. E fazer autoavaliação, você não conseguiu na outra, já identifica uma melhora e assim por diante. Então, obrigada mesmo a quem vem e se joga. E agora, o último feedback do dia vai ser da Simone, que vai trazer a avaliação da reunião toda. Simone! Não, também já fala, na próxima tem arrasando mais ainda. Obrigada. Gente, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu fiquei alguns meses ausente do clube por uma questão de saúde da minha família, uma questão grave, mas é muito bom estar aqui. E uma coisa que eu quero dizer para quem está visitando é que o clube, além de colaborar com a nossa oratória, com a nossa capacidade de liderança, o que eu sinto aqui é que a gente é uma família. A gente está tão acostumado a colaborar um com o outro, e essa é a cultura mesmo do Toastmasters, que a gente acaba se sentindo família, amigos, a gente faz amigos aqui, então, gente, eu sou emocionada. Então é muito bom estar aqui. Hoje é muito bom estar de volta, é muito bom estar aqui. E eu quero agradecer todo o apoio que eu recebo do programa. Vamos então à avaliação da reunião, não é? Primeiro,
a gente percebeu que começamos um pouco atrasados hoje por conta dessas questões tecnológicas, mas esse é um aspecto muito cuidado pelo clube. Nós sempre cuidamos dessa questão do horário. Então, realmente, o que aconteceu hoje foi uma eventualidade. Então, eu acho que a gente pode desculpar, né, esse momento aí, porque o clube se esforçou muito para dar conta da reunião. Essa questão do híbrido é uma questão muito complexa para o clube. Tanto é que quase nenhum, acho que nenhum clube do Brasil faz ainda, né, Ale? Só a gente? Tem alguns que começaram agora, tem uma campanha forte. Alguns começaram agora em função da gente. Então é um desafio muito grande. Então, eu acho que só da gente ter conseguido fazer, já estamos de parabéns, então a gente se desculpa, a gente Vamos lá, a Letéia como Toastmaster do dia, o que dizer de você? Eu nem sei o que dizer, porque eu acho que você contornou tão bem a situação. Você esteve tão à vontade, é claro, você ficou um pouco apreensivo em alguns momentos, mas você esteve muito à vontade e conduziu a reunião super de boa, como você sempre faz, e com muito astral, que é a característica sua, da sua personalidade como líder. Então, você trouxe isso aqui, mesmo diante dos desafios, você não deixou a peteca cair. Então, ok, parabéns. Só de você conseguir fazer isso também, já é top. Parabéns. Você conduziu a reunião com muita destreza, inclusive sem os slides para apoiar, né? O que também é um desafio. Pamela, gostei muito da sua condição do Top Master. Você trouxe um aspecto, uma questão muito interessante, que foi a da criatividade. Quando a gente usa a criatividade para elaborar o momento do Top Master, isso é muito interessante, porque motiva as pessoas a discursarem. E você trouxe energia, você trouxe recurso, você foi criativo ao elaborar isso. Então, muito bacana, parabéns. Foi bem interessante. Eu fiquei com muita vontade de discursar hoje. Estava avaliando, estava assim, poxa, mas eu queria estar ali falando, porque foi muito bacana, gostei muito. Vamos lá aos discursos de improviso. A Laúze, você discursou com emoção, como também você faz normalmente, e isso engaja as pessoas, né? Traz as pessoas, faz as pessoas quererem te ouvir. Então, isso é uma característica sua também, eu gosto muito de te ouvir por causa disso. Você trouxe memórias no seu discurso, então parabéns, e parabéns por se desafiar, a despeito de que você já é uma oradora experiente. Mesmo assim, cada discurso é um desafio. Parabéns. Luiz, primeira vez? Não. Não? Você já discursou? Mas presencial, acho que foi, não? Não, já. Ah, é porque antes de mim. 2019. É que eu não era do clube. Para mim, foi a primeira vez. Então, Luiz, parabéns por se desafiar. Você não é membro do clube ainda, mas está convidado a ser. Eu sou. Eu só pedi para dar um tempo. Um tempinho. Tá bom. Vai retornar. Eu não sabia. Então, seja bem-vindo de volta. Parabéns por se desafiar. Você sabe que uma das principais características do clube é o feedback, e a Letéia já falou sobre isso hoje também. Então, eu quero te dar só um feedback com relação às mãos para trás. Você prestar atenção nisso na hora que você estiver discussão, soltar as mãos. Tá, então você ficar atento a isso. Ariana, eu concordo com a Laúze, você tem visto a sua evolução, a despeito de ter ficado esse tempo longe do clube. Eu peguei um pedacinho no começo, né, quando você estava começando, então vendo você hoje, vejo a sua evolução. Parabéns por isso. O discurso de improviso é sempre muito difícil. Eu só quero te deixar com feedback para você prestar atenção e fazer mais contato visual com a plateia. Mas você contou história, usou exemplo e trouxe humor também. Isso enriqueceu o seu discurso. Ian, eu fiquei impressionada de você discursar em português, aceitar o desafio. Parabéns por isso.
Você também gesticulou bastante ao discursar. Você estava à vontade aqui. Você já faz parte do clube? Estive como 3 años dentro do Centro de Proyectos Toastmasters no Berlim, ali na Alemanha, então por isso o conceito. Então você sabe o conceito e tem alguma experiência como orador. Você estava bem à vontade. Mesmo na discussão da sua língua materna, você estava bem à vontade. Parabéns. Dema, a mesma coisa que eu disse para a Ariana, eu posso dizer para você. Eu também acompanhei o seu comecinho, vi seu primeiro discurso de improviso no clube e fiquei muito impressionada com a sua evolução. Você tem evoluído muito, parabéns. Você estava bem à vontade hoje no palco. E parabéns, muito, muito bom isso. Eu só também quero te dar um feedback. O cuidado com as mãos no bolso. Você ficou com as mãos no bolso, uma boa parte do discurso. E o que mais? É isso, você tem crescido muito. Só esse feedback que eu queria te trazer. Daniel já é orador também. Você também deu uma paradinha, mas eu estou afirmando, você já é orador. Você já é um orador. Parabéns por se desafiar também. Eu gostei muito da maneira como você se comunica, como você se coloca bem, à vontade também no palco. Só quero trazer 2 feedbacks para você, que é, primeiro, erguer a cabeça ao discursar. Você ficou bastante tempo com a cabeça baixa e também prestar atenção no contato visual com a plateia. Ok? Timer, Laura. Laura, eu nunca vi alguém fazer um timer desse tempo que eu tenho de Toastmaster, eu nunca vi alguém fazer um timer com tanta graça. Você é muito graciosa e trouxe um elemento especial, um temperinho, para esse momento que é só dizer, você falou em quantos minutos, você falou em quantos minutos. É tão básico, mas você fez isso com graça, você também é uma excelente comunicadora. A Laúze, como avaliadora, teve uma coisa muito interessante ao observar a Laúze, porque, primeiro, o discurso da Ana foi quase um exemplo de perfeição. Foi muito difícil avaliar. É verdade. Não sei se alguém não se emocionou, mas realmente te ouvir é uma coisa maravilhosa. E avaliar um discurso desse é um grande desafio. O que eu achei muito interessante? Ao sistematizar o discurso, os pontos do discurso da Ana, a gente tem a oportunidade, você fez isso, a gente tem a oportunidade, todos nós, plateia, de perceber, então é isso que é ser um bom orador. Porque você trouxe, né, esses pontos, você fez isso bem, você fez isso bem, você fez isso bem. Essa é a base do feedback do discurso, mas você fez isso com muita destreza e isso colabora com todos nós. Porque todos nós aprendemos, né? E, além de assistir um discurso tão maravilhoso, a gente sistematiza o que é ser um bom orador. Você fez isso muito bem. Eu queria só fazer uma observação para o clube. Gente, não podemos tirar o cafezinho nem com atraso, porque não pode fazer pipi. Foi difícil, assim, ficar segurando. Então, só isso, assim, não pode tirar o cafezinho. Parabéns pela reunião. Com tantas dificuldades, nós fomos, mesmo assim, muito bem. Fomos brilhantes. Parabéns pela reunião. Gente, olha, a gente já está mais ou menos caminhando para o final. Vamos só aqui rapidinho. Vai. Master hoje também. Temos o Hack Master. Daqui a pouco para. É melhor fazer antes, né? É melhor. Depois sentar, que aí é o tempo de cuidar aqui do slide. Então vamos! Ainda não presta atenção, hein? Escutativo. Eu acho que a escutativa é mais difícil do que discursar. De verdade. A gente se dispersa muito facilmente, né? Sim. Muito foco. É um Exato. desafio. Não, eu quase fiquei louca. Tu pegou as funções, falei, dou conta. Isso! Explica também, reforça o quê? Qual é a atividade? Não sei se ficou tão claro. O Hackmaster é a pessoa que fez muito esforço para prestar muita atenção em todo mundo e vai ver se vocês também fizeram
fizeram esforço de prestar atenção minimamente. Porque eu não fiz nenhuma pergunta pegadinha, foi mais coisas na linha do que o pessoal está falando de mais importante. E aqui, microfone aberto, para quem estiver online, para quem estiver aqui, por favor, gritem o mais rápido possível, se vocês souberem a resposta. Eu estou sem pirulitos hoje, eu tinha preparado no dia que a reunião rolou online, então comi tudinho. Então, seria isso. Ela ia fazer doce. Exatamente. A primeira pergunta é sobre o discurso da Ana, claro. Ela fala sobre vários medos que a gente tem, que são colocados na gente. Medo da cuca, medo de ficar sozinha, medo de parar no fundo do mar. Mas tem um que ela fala que é o pior medo de todos, que você pode colocar em alguém. Qual medo é esse? De falar em público? De passar vergonha? Não. Ai, eu pensei que Vai para trabalhar. Não. Não, foi para... É o medo do diferente. Ai, eu adoro esse tema, verdade. Sim, ela deu vários exemplos do pessoal de Narciso, do Darth Vader, e aí do pessoal do pior medo de todos, que na verdade é esse, das coisas que a gente não conhece, de gente que se veste diferente, que fala esquisito, que tudo isso. E aí depois disso, a gente chega nos discursos de improviso, com a viagem que a Luísa comentou, que ela viu a foto e falou, me lembrou de uma viagem que eu fiz para Itália. Boa! Itália foi fácil. Todo mundo atento. E o Luiz, ele falou bastante sobre um negócio que ele não gosta e que brasileiro nenhum gosta. Frio. Boa! A Ariana, quando estava no ensino médio, tinha uma veia meio aflorada. Veia de quê? E, por último, Dema. Ele falou dos girassóis, que eles são fontes de duas coisas. Luz. Energia. Não. Vida. Vida. E a segunda? Não, luz. Alegria. E alegria. Então, hoje a gente está vendo que vocês estão bem afiadinhos. Realmente, a discussão trouxe vários pontos que vocês lembraram dos outros, só na resposta que eu queria. Mas tá tudo certo. Vocês conseguiram prestar atenção. Então, muito obrigada por terem conseguido participar. E de volta para você, Teia. É uma função muito legal de Breakmaster, né? Inclusive, o Brasil é o único que tem exercido ultimamente. Porque é uma função que nos força, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de foco, então quando eu me jogo nessa função, automaticamente eu estou treinando, estou me forçando, porque eu quero no final entregar alguma coisa interessante. Então, super encorajo vocês a se colocarem para fazer essa função de Hackmaster, que é muito legal. E agora, então, vamos anunciar quem que é o vencedor do discurso de improviso. Normalmente, gente, tem o melhor discurso preparado, o melhor avaliador e o melhor discurso de improviso. Mas, como hoje a gente previu apenas um discurso, então faria muito sentido fazer aquelas turmas best da manhã. Normalmente a gente faz os tambores, mas as outras não fazem iniciante. Hoje todo mundo de primeira, mas uma maçã, isso aí. E, gente, mais uma vez, reforçando que aqui a gente está para treinar. Isso que é legal, ninguém vai ser demitido. Então, aqui é a chance da gente treinar coisas. Essa é a minha habilidade que eu adquiri com o Master, eu já usei diversas vezes. E impressiona as pessoas do lado de fora, porque não é todo mundo que sabe usar o Zoom, embora pareça. A gente só se conecta. Quando a gente está do lado de lá, precisando dar um suporte, um apoio, e ver todo mundo perdido, e você sabe, isso destaca. Então, parece às vezes coisas triviais, fazer um formulário rapidão para fazer uma pesquisa. Não, eu sei fazer. Então, isso tudo a gente pode treinar para aquilo que não existe no seu, e existe a possibilidade de refazer e estar numa condição bem segura, e depois lá fora brilhar. Então, eu acho que vocês... Bora! Olha, Dema, para postar. Quem que vai tirar a foto? Aí já você pôs o menino. Vem, ó. Fica aqui,
Você que tem que ser personagem. Aqui. Boa. Porque na verdade é esse. Gente, isso aqui são os ribbons, a gente chama. Tem que comprar mais. É Laurita. O dedinho em homenagem a Rejane. Rejane, saudade de você. Então, pode tirar o negócio aqui. Então, a gente pode encerrar a reunião por hoje. Conseguimos! Vamos tirar a foto de todo mundo. Hoje foi muita emoção, precisamos registrar. Depois vamos relatar essa história no nosso Instagram. Hoje não tem energia, não tem. Hoje ele, quando ele deu marca, pesquinho para poder arrumar. É verdade, hoje tem altas histórias hoje. Vem todo mundo. O pessoal de casa, se quiser abrir a câmera, gente, Você vai ser igual ou tá no dedo do coração. Oi, tudo bem? Gente, minha amiga. Minha primeira chefe no Brasil. Estou muito velho. Ai, que feliz. Vai rápido que eu estou velho. Olha lá. 2, 3. Esse trem Você tá tirando mais uma assim, você consegue para você sair? Quem tá tirando de lá no computador? Deixa eu tirar um parecendo o pessoal do vídeo agora. Oi, gente, vai botar logo o bichinho no meio. Oi! Isso. Encaixa aí. Encaixei. 1, 2, 3. E você? Agora certo. Peraí, Tá gente, certo. não vai terminar Você consegue? Você consegue? Ian, você consegue tirar uma selfie? Fazer. Você tem que sair também. Não sei se dá certo. Vem, galera. Vem, Ivan. Morre. Vai, Tânia. E, gente, vocês... Não? Vem, pessoal. não vai aqui, gente. Já estamos abusados mesmo na paciência. Quer trocar o... Quer pedir o demo? Só fazer. 1, 2, 3. Obrigada, gente. Obrigada. Vinha. Vem. Oi, minha querida. Tudo bem? É meio doidinho. Não, foi ótimo. Amei. Abre tua câmera. Como é que eu escuto o anúncio? Eu não estou escutando ela. Estou te ouvindo. Aí, ó, que tem no escutando. Não me ouve? Ela, não. Vou fazer leitura labial. Speaker. Ah, Acho que é esse aqui, deixa eu ver. Tenta de novo, não tem? foi ótimo, Aleteia. Não? Não, tá Será que a não. gente, como host, tirou? Não é porque tem várias... Fala de novo aí, Messi. Foi ótimo. Não, tá. Foi ótimo, mesmo improviso. Gente, depois eu vou conversar com vocês. Depois eu converso com você, não venha para saber. A gente fica high-tech assim, justamente. Foi ótimo. Hoje tá low-tech, viu, gente? Desculpa aí. Mas também depois eu falo com você, fiquei feliz demais que você veio. Olha lá.
A Neila também. Depois... eu já tentei todas as opções aqui. Pois é. Vou letrar. Deixa eu tentar de novo. Ó, speaker aqui. Continua falando aí. Aí. Falante. Que coisa, né? E opção. Me ouve agora? Não me ouve? Aqui na tela, a caixa de som. Eu ouço vocês. Mas, Dominga, no meu coração, depois da ligação. Eu ouço vocês super bem. Ah. Conseguiu, Rita? Tudo bem. Neilinha, a Cida. Depois, se vocês quiserem deixar o contato de vocês no chat, pra gente entrar em contato, eu tô a escutando. Regina deve estar com vocês já, né? Faz assim. Então tá bom. A Rê é a nossa coração aqui do clube. Obrigada, gente. Então, bora curtir o sabadão. Sabadão. Cida! Legal, bem-vinda. E venham sempre. A próxima reunião nossa vai ser dia 3 de dezembro. Aí venham sempre. Sempre serão bem-vindas. Tá bom? Eu vou deixar meu número aqui no chat. Qualquer coisa. Não custa nada. Eu vou deixar aqui logo. Aí, podem me mandar um oi que a gente vai te papo. Tá bom? Agora esses negócios vão estar carregados. Quero participar. Ei, legal, Neila. Vem. Você mora em Brasília? Moro no DF. Tem alguém mais da Bahia? Cida da Bahia? Eita! A gente lá não tem cometa. Vem pra cá. E hoje eu não sei se vocês notaram, todas as pessoas que exerceram a função são mulheres. O Clube de Brasília é o clube que tem mais mulheres ativas, cometa. Eu sou muito orgulhosa. Então venham que serão muito bem-vindas. Tá bom?